Fala pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos este domingo, no dia 29 de janeiro, com o jogo do Milan enfrentando a equipe do Sassuolo pelo campeonato italiano da Série A. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sassuolo, ela perdeu 4 e empatou 1. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Milan é a terceira colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Sassuolo é a 17ª colocada com 17 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Milan para vencer. Na La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Real Valladolid enfrentando a equipe do Valência. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Valladolid, ela perdeu todas suas 5 partidas. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Valência, ela venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. No atual momento do campeonato espanhol, a equipe do Real Valladolid é a 19ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Valência é a 14ª colocada com 20 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vitória da equipe do Valência ou empate da partida. Melhor opção, empate fora. Pela La Liga da segunda divisão, campeonato espanhol, temos a equipe do Mirandés enfrentando a equipe do Alavés. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mirandés, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alavés, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do campeonato espanhol da segunda divisão, a equipe do Mirandés é a 16ª colocada com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Alavés é a 5ª colocada com 40 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Pela Superliga da Suíça, temos a equipe do Young Boys enfrentando a equipe do Intertoto. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Intertoto, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato da Suíça, a equipe do Young Boys é a primeira colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Intertoto é a 9ª colocada com 16 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Young Boys para vencer. Copa da Inglaterra, temos a equipe do Brighton enfrentando a equipe do Liverpool. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brighton pelo campeonato inglês, ela perdeu 1, venceu 3 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Brighton é a 6ª colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Liverpool é a 9ª colocada com 29 pontos ganhos. Melhor opção para essa Copa da Inglaterra, empate fora. Campeonato holandês, temos a equipe do Excelsior enfrentando a equipe do Ajax. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Excelsior, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajax, ela venceu 1 e empatou 4. No atual momento do campeonato holandês, a equipe do Excelsior é a 13ª colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Ajax é a 5ª colocada com 34 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto, fora, Ajax para vencer ou partida acima de 2,5. Superliga da Grécia, temos a equipe do Olympiacos enfrentando a equipe do Crete. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Crete, ela empatou 3 e venceu 2. No atual momento do campeonato grego, a equipe do Olympiacos é a 4ª colocada com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Crete é a 9ª colocada com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa,
Olympiacos para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe da Juventus enfrentando a equipe do Monza. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Monza, ela empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. No atual momento do campeonato italiano, a equipe da Juventus é a 11ª colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe da Monza é a 13ª colocada com 22 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa. Juventus para vencer. Campeonato do Egito, temos a equipe do Pirâmides enfrentando a equipe do Cleópatra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Pirâmides, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cleópatra, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. No atual momento do Campeonato Egito, a equipe do Pirâmides é a 3ª colocada com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Cleópatra é a 10ª colocada com 17 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa. Pirâmides para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Osasuna enfrentando a equipe do Atlético de Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Osasuna, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Osasuna é a 7ª colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Madrid é a 4ª colocada com 31 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Bundesliga, Campeonato Alemão, temos a equipe do Bayer Leverkusen enfrentando a equipe do Borussia Dortmund. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayer Leverkusen, ela venceu todas as suas 5 partidas. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Bayer Leverkusen é a 9ª colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Borussia Dortmund é a 6ª colocada com 31 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 2,5. Pela Liga do Egito, temos a equipe do Zamalek enfrentando a equipe do Futuri. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zamalek, ela empatou 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Futuri, ela empatou 3 e venceu 2. No atual momento do Campeonato do Egito, a equipe do Zamalek é a 5ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Futuri é a 2ª colocada com 31 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa. Zamalek para vencer. Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Varange enfrentando a equipe do Clube Brugge. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Varange, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clube Brugge, ela perdeu 1 e empatou 4. No atual momento do Campeonato da Bélgica, a equipe do Varange é a 16ª colocada com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Clube Brugge é a 6ª colocada com 37 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora. Clube Brugge para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do PSG enfrentando a equipe do Reims. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Reims, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento do campeonato francês, a equipe do PSG é a 1ª colocada com 47 pontos ganhos. Já a equipe do Reims é a 11ª colocada com 25 pontos ganhos. Uma curiosidade entre essas duas equipes, que das últimas 5 vezes que essas equipes se confrontaram, houve 4 vitórias para a equipe do PSG e 1 empate. Melhores opções para esse confronto:
casa, PSG para vencer ou partida acima de 2,5. Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Genk enfrentando a equipe do Seraing. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Genk, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Seraing, ela venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. No atual momento do Campeonato da Bélgica, a equipe do Genk é a primeira colocada com 55 pontos ganhos. Já a equipe do Seraing é a 18ª colocada com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Genk para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Real Madrid enfrentando a equipe do Real Sociedade. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, ela venceu 4 e perdeu 1. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Real Madrid é a segunda colocada com 41 pontos ganhos. Já a equipe do Real Sociedade é a terceira colocada com 38 pontos ganhos. As duas equipes vivem um bom momento. Melhores opções para esse confronto: casa, Real Madrid para vencer ou ambas equipes marcam. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Young Boys vs Winterthur, casa, Young Boys para vencer. Orange vs Clube Brugge, fora, Clube Brugge para vencer. Excelsior vs Ajax, fora, Ajax para vencer. Olympiacos vs Craft, casa, Olympiacos para vencer. No segundo bilhete do dia, vamos de Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund, partida acima de 2,5. Juventus vs Monza, casa, Juventus para vencer. Real Valladolid vs Valência, empate fora. Brighton vs Liverpool, empate fora. O terceiro bilhete do dia, vamos da seguinte maneira: Pirâmides vs Cleópatra, casa, Pirâmides para vencer. Zamalek vs Futuri, casa, Zamalek para vencer. Genk vs Seraing, casa, Genk para vencer. Real Madrid vs Real Sociedade, casa, Real Madrid para vencer.